olhando para uma trajetória percorrida, eu encontro um rapaz de 20 e poucos anos, 22 anos, diante de um cofre de metal, um cofre enorme. Eu, Jotelê, Ana Maria Paulino, Claudete, um momento histórico. Nós iríamos abrir o cofre que guardava a correspondência passiva do Mário de Andrade. 50 anos de uma história que ia ser que nós então iríamos reconhecer naquele momento. De fato, esse início de caminho percorrido traz para mim hoje um sentido mesmo de necessidade de um balanço do que é que nós estamos fazendo com a correspondência do Mário de Andrade em vários projetos da nossa pesquisa, da nossa equipe Mário de Andrade. Esses projetos todos têm uma função formadora. Quer dizer, quantos colegas passaram por esses projetos, quantos continuam conosco nesse trabalho, quantos foram para a vida descobrir outros caminhos. O nosso pequeno grupo continua aqui. A Telê, a Flávia, a Tatiana, né, os colegas que vão se aproximando. E nesse olhar que eu realizo, né, estou sempre imaginando que essa formação no trabalho com a correspondência me deu uma formação muito ampla, de toda uma vivência em torno das cartas, vivência intelectual que vai procurar nas cartas um significado. Então, eu imagino que todo esse trabalho de organização da correspondência, descoberta desse material que então se mostrava como uma iluminação, me deu também formas de compreender o lugar da correspondência nos estudos literários. Então, eu posso fazer dois pontos desse trabalho, 2 pontos do meu pensamento, quer dizer, refletindo sobre o lugar da correspondência do Mário de Andrade na cultura brasileira, e outro, uma expansão desse pensamento em relação aos estudos da correspondência no Brasil. Então, o que eu ganhei nessa trajetória, e graças a Telê, que me mostrou esse caminho, foi justamente foi justamente mostrar as possibilidades de se pensar a literatura sob outras luzes. O que eu queria, então, desenvolver aqui, nessa fala curta, não mais de meia hora, é um pouco desse trabalho com a correspondência. Hoje eu tenho 2 trabalhos em processo. É verdade que é um processo muito lento, muito refletido, né? E talvez por isso avance tão lentamente. São 2 correspondências, 2 grupos de cartas importantes, que é o Mário de Andrade discutindo inicialmente com o Zé Bento Faria Ferraz, o secretário do Mário, o braço direito do escritor no seu trabalho cotidiano, de cumprir pesquisas, de datilografar os textos, de acompanhá-lo nesse processo, e o outro, uma correspondência do Mário de Andrade com os jovens escritores cearenses. Repare que aí a gente pode pensar um pouco nesses 2 caminhos e tentar reinterpretar todo o conjunto da obra epistolar do Mário. Quando eu olho para esses jovens escritores do Ceará, jovens de 17, 18 anos, 20 anos, que Mário nunca conheceu, né? E que, no entanto, realizou um grupo que foi tentando realizar um ideal de ser escritor. O que é ser escritor no Brasil, em qualquer espaço desse país? O que significa isso? Então, esse homem que em 44, 45, está muito atento para essa realidade, que não só da formação do escritor, mas também da situação, da formação de um cidadão intelectual no Brasil. Quer dizer, esse cuidado que o Mário tem em acompanhar essas jovens vidas, né, empenhadas em descobrir coisas, em participar dos destinos do país, em participar da experiência literária a partir de um sentido de uma compreensão do que seja uma troca literária, né? Eu fico imaginando o que significou isso, não só para esses jovens,
quanto para o Mário de Andrade. Né? O que se diz muitas vezes é que o Mário de Andrade sempre respondia às cartas. E fica imaginando o que significa esse projeto. Sempre responder às cartas significa mobilizar o próprio conhecimento, mas também mobilizar a formação do outro, de alguém que talvez eu nunca vá conhecer na minha vida. Um poema mal construído, ou um poema inconsistente, resultava numa carta que propiciava um olhar denso sobre a própria realidade do escritor, no compromisso que ele tem com a experiência coletiva. Essa partilha de um saber representava o sentido mesmo de um compromisso coletivo. Eu vou deixar desse lado, um pouco ao lado esse grupo de jovens escritores, qual pertenceu o Aloysio Medeiros, Girão Barroso, que são nomes que talvez para nós não tenham uma ressonância, mas em termos regionais, eles são nomes que ganharam projeção, que participaram, que construíram um sistema local, que ganharam, que tiveram leitores, que produziram uma obra extensa. E todos eles, então, tiveram como uma referência o Mário de Andrade. O outro caminho é um caminho da experiência da vida da casa. Né? A experiência da casa é a experiência de quem trabalha, de quem faz do cotidiano uma atividade empenhada de conhecimento, de estudos. Né? E a figura do Zé Bento, que nós conhecemos, que vinha todos os meses ao IEB, vinha visitar a ateliê, vinha visitar o grupo do Mário de Andrade, sabia o que nós fazíamos, né? Acompanhar esse trabalho, quer dizer, um pouco que se aproximar do Mário ainda e sempre, né? Quer dizer, de ser esse amigo que constrói que ajuda a construir uma obra. Ele tem uma experiência que não é uma experiência exatamente intelectual. Aí está uma diferença clara entre aquele que deseja participar do campo literário e aquele que deseja colaborar sem ter grandes ambições. Mas não ter ambições não significa você não participar, porque, na verdade, essas ambições que o Zé Bento que não possuía no campo cultural, ele constituía nesse compromisso em fazer com que o trabalho do Mário funcionasse bem. Eu queria ler uma carta eu vou ter que ler um texto nessa fala, eu queria ler uma carta inédita do Mário de Andrade ao Zé Bento, que eu também posso aí juntando os fios daquilo que eu quero partilhar com vocês. No contexto, Mário no Rio de Janeiro, nos anos 1940, uma grande dificuldade, o Capanema não está pagando o salário, ele precisa se mudar do apartamento para um lugar mais simples, talvez mais confortável. Morava num prédio, no 5º andar na Glória. E o Zé Bento, nesse momento, percebendo as dificuldades do Mário, ele escreve uma carta pedindo demissão. Mas o Zé Bento ficou em São Paulo trabalhando para o Mário, e aí o Mário enviava para ele cartas pedindo aquele documento, aquele texto, faz um levantamento bibliográfico. E o Zé Bento enviava e cuidava dos livros, dos manuscritos, respondia às cartas. Ou seja, há um momento que o Mário diz, assina a carta por mim, aí responda. Responde, quer dizer, um documento burocrático, o Zé Bento assumia, quer dizer, dizendo, não posso colaborar, e assina você, faça você mesmo a minha assinatura e responda. A confiança que o Mário depositava nesse jovem, né? E o Zé Bento, percebendo essa situação difícil do Mário, pede demissão. E a resposta do Mário é essa. Rio de Janeiro, 13 de maio de 40. Zé Bento, recebi sua carta no sábado e quis primeiro refletir sobre ela,
vendo se descobria para sua resolução algum móvel oculto que, só e exclusivamente por delicadeza, você teria evitado de me dizer. Mas, na verdade, não pude, não tive direito de descobrir nenhum. O único imaginável é você ter querido me evitar a despesa do seu ridículo ordenado por saber dos meus apertumes financeiros atuais. Sei que isso preocupou muito você, sempre e agora. Com esta minha resolução de desfazer meu apartamento aqui, você terá visto nisso um gesto de desespero para me manter e decidido a abandonar os 200 paus do seu trabalho. Se foi exclusivamente isso que levou você à sua decisão, ela é prematura. Vou me desfazer do meu apartamento por muitas outras razões. Barulho, em principal, desgosto pela inutilidade dos poucos livros que tenho aqui, etc. E talvez mesmo vá gastar mais com a minha manutenção. Muitas vezes aqui dei a Maria 5.000 réis de manhã para que ela nos desse aos 2 almoço e janta. E ela se arranjava. As despesas serão provavelmente maiores agora, pois não tenho coragem para ir para uma pensão. Irei para um hotel com quarto, banheiro meu. Assim, se você vai largar o posto da Rua Lopes Chaves apenas para me fazer economizar 2 centenas de mil réis, não faça isso já. Vamos agora às razões desse já. Por maior que seja o meu egoísmo e o sossego que me dá a sua guarda e trabalho aí na minha biblioteca, sempre o seu caso, me preocupou muito. Está claro que você não pode indefinidamente marcar passo nesse empreguinho, nesse bico. Também me parece que você tem uma tendência para grudar onde está, deixando correr a vida sem progresso. Um pouco de covardia, um pouco de timidez e principalmente muito de amor e dedicação às coisas e aos homens. É indiscutível que você tem de se aventurar em busca de empregos de maior futuro que os que tem agora. Ninguém poderá se queixar de você por isso, é um direito seu. Mas o que interessa é saber se você já tem algum emprego de maior futuro em vista, ou assentadamente prometido. Você tem que procurar esse emprego de maior futuro. Mas se você deixa o bico da Rua Lopes Chaves sem ter nada garantido, acho que você faz tolice. Não se trata de nenhum cinismo, nem ingratidão, tanto mais eu me convenço disso. Você guardar o bico enquanto procurar outro emprego. Mas se você larga já e sem nada em vista, você vai se prejudicar desarrazoadamente por um aspecto falso da nobreza. É o que eu tenho a lhe dizer, como ajuda à sua reflexão. Ainda existirá, porventura, um outro aspecto, mas que é muito delicado para mim falar nele, pois no meu conselho poderia repontar aquele rabinho do meu egoísmo mascarado. Apenas lhe lembro uma coisa. Busque sempre empregos mais ou menos de acordo com as suas tendências e o seu gosto. Encare o terrível que é você montar um emprego em que, embora subindo financeiramente, você viverá descontente por toda a vida. Há 2 anos apenas, nem nisso, que vivo descontente. E sei que não há maior crime contra o ser. Bem, meu amigo, de qualquer forma, você fica sendo meu irmão. De qualquer forma, não ficará em mim qualquer laivo sequer de ressentimento, e em tudo que puder, em qualquer tempo, estarei ao seu lado. Nunca desespere, sem antes de me procurar, tenha confiança em mim, que isso eu mereço. Não lhe digo da minha gratidão, ela quase desaparece confundida noutra coisa maior, que é a profunda, perfeita amizade que nos liga. Um abraço mais carinhoso do mar. Quando a gente encontra um documento como esse, né, que se dedica não só à formação intelectual do outro, mas à percepção da humanidade do outro, que forma esse outro jovem sem perspectivas de um trabalho intelectual, também pode encontrar um espaço de formação profissional. Ou seja, esse indicar, há um aspecto tenso nessas cartas, assim como em todos os jovens com os quais Mário se correspondia, em que há um diálogo pedagógico, né, socrático, na medida em que o outro vai se constituindo dentro de uma formação sólida,
e que há sempre um momento em que há uma tensão que vai propor uma ruptura, que vai favorecer uma ruptura. Ou seja, um momento em que há um modo em que você vai ter que reavaliar todo o seu conhecimento para direcionar essa formação para alguma coisa ainda mais sólida no certo caminho. Reparem que numa carta como essa, quando não haja uma discussão sobre literatura ou sobre dados da dimensão intelectual, há também uma tensão resultante nesse modo de pensar como o que é qual o melhor caminho que você vai escolher na sua vida. Escolha então os trabalhos que são mais de acordo com o seu modo de ser. Enfim, o que significa você encontrar um emprego que você vai ser muito rico, mas não vai ter nenhum gosto na vida? Nesse sentido, é claro, uma dimensão ética dessa formação, né? E também uma dimensão muito fraterna, que vai querer o outro próximo, né? O outro bem e o outro próximo. O outro, quer dizer, esse sentido mesmo de participação da experiência do outro, da vida do outro, de estar com o outro, né? Nesse final, quer dizer, embora haja aí uma tensão em que ele coloca o outro numa situação difícil, quer dizer, isso pode também caracterizar um interesse meu, quer dizer, o Zé Bento é meu braço direito aqui nesse trabalho. No entanto, eu preciso dizer para ele que eu posso lançar mão que eu posso apoiá-lo nas decisões da vida, desde que essas decisões sejam de acordo com esse caminho, não sejam um descaminho. Aqui a dimensão pedagógica se dá dentro de um esforço de partir de uma experiência de vida, né? Quando eu olho para esses dois caminhos que eu percorro agora, né? Ou seja, um caminho que o Mário está atento ao desenvolvimento do literário de várias gerações, e no caso dos anos 40, 44, o grupo cearense, e esse outro documento que sinaliza a dimensão ética desses diálogos, eu percebo como isso se configura como uma confluência dos vários modos de pensar a Carta do Mário de Andrade, né? Todos os projetos que Mário vem desenvolvendo, eles têm justamente esse esforço de constituir nesse diálogo, que é uma relação densa e intensa, porque constitui o outro como um interlocutor particular e não um grupo, né? É que nós vamos perceber o funcionamento dos projetos do Mário de Andrade e o modo como ele compreende as relações humanas. Nesse sentido, é que eu penso a correspondência como uma grande experiência intelectual e também um grande espelhamento de uma personalidade. Eu acho que são as duas linhas de força dessa correspondência. Quando nós vamos pensar a biografia do Mário, né, ou essa autobiografia fragmentária que ele vai constituindo ao longo do tempo, nós sempre notamos nesses textos que vão sendo difundidos, né, esse desenho desses projetos. Como é que se constrói uma memória? Como é que a gente se constrói enquanto sujeito da carta? Como é que funciona para Mário de Andrade, escritor que vê na carta um lugar de constituição de si, como é que funciona essa matéria? É uma matéria à deriva, né? Vamos imaginar, quer dizer, muitos escritores deixam a sua autobiografia como uma ilusão biográfica, né? Como a gente recuperar aqui o Bourdieu, ou seja, também inventam uma personagem que tem sua consistência, ou seja, em grande medida as autobiografias elidem as contradições, porque justamente eu recupero do presente todo o passado e ele vai ganhando uma perspectiva única. Embora, mesmo quando nós vamos mostrando, quando eu, que conto a minha história, mostro os caminhos, eles todos parecem muito ordenados. É como se tudo desaguasse numa imagem que é o sujeito do presente, né? Como se
como se o menino fosse o pai do homem, como se houvesse uma lógica. Quando nós olhamos para a biografia, não a autobiografia, mas agora para a biografia, para o trabalho do biógrafo, nós percebemos o mesmo empenho, né, de constituir, a partir desses fragmentos, depoimentos, uma figura, uma imagem, uma personagem. Né? Quase sempre uma personagem muito homogênea. Quando nós lemos a correspondência, a partir dos diversos projetos e percepção pessoal da vida, o que nós temos aí é justamente esse, o Montaigne vai mostrar bem, esse traje de Arlequim, também autobiográfico. Imaginar a correspondência como documento dessa trajetória e desses projetos é imaginar justamente o lugar das contradições, o lugar das figurações do sujeito. Então, ler a correspondência do Mário de Andrade é sempre uma experiência muito difícil, porque eu sempre imagino, numa atividade em sala de aula, por exemplo, o quanto um depoimento do Mário em uma carta representa um dado muito parcial e que muitas vezes vai ser tomado como quase uma ideia ampla que possa explicar tudo. E na realidade, um trecho de uma carta só pode dizer, de um certo momento, para alguém. Quando eu reúno esse material todo, quando eu reúno essa autobiografia fragmentada porque feito de fragmentos, de pedaços, o que eu tenho aí é justamente a impossibilidade de costurar uma personagem de uma figuração homogênea. O que eu vou ter lá sempre é esse desenho em que as figuras elas vão se sobrepondo, mas sem constituir uma única figura. É como se nós tivéssemos os 350 mários reiterados, né? Ou seja, olhar essa correspondência como um documento autobiográfico é partir do princípio que nós estamos compondo uma imagem em movimento. Compor uma imagem em movimento significa perceber que essas narrativas, que esses projetos, eles estão em processo, ou seja, eles estão sendo reavaliados, eles estão sendo revistos em termos de autocrítica, ou vão se reafirmando. Se esse mesmo caminho, que é o caminho do testemunho, fundamenta o caminho, a perspectiva dos projetos do Mário de Andrade. Quais são os projetos do Mário de Andrade ao longo dessa correspondência? Os anos 20, marcado pelo projeto nacionalista, que ele vai envolver Drummond, Bandeira, Anitta, Tarsila, que ele vai propor um trabalho coletivo de consolidação de um pensamento crítico desenvolvido, que vai se constituir na arte, na literatura, na música, nas artes plásticas, com uma dimensão nacionalista. Essas cartas elas vão sempre reiterar um projeto, né, mas que vai sempre avaliar o interlocutor. Esses interlocutores vão participar desse projeto, desse processo, e ele vai então mobilizar uma engrenagem epistolar que é aquela do convencimento. Convencer para que esse grupo participe desse projeto. Ou seja, se a gente pensar nesses termos, é como se ele tivesse consciência, e ele tem consciência disso, né? Quer dizer, certamente os interlocutores do Mário não tivessem essa visão ainda de um projeto, mas quando nós olhamos os conjuntos de cartas, nós percebemos que aquilo que se desenvolve é muito marcado a partir de uma intenção. A intenção, quer dizer, a correspondência, assim como a obra do Mário, ela está movida pelo desejo de participar dos destinos do país, de mobilizar a consciência, de convencer. Ou seja, não é uma correspondência de cordialidades, mas é uma correspondência de trabalho. Ou seja, ela resulta numa ação, ou ela deseja resultar numa ação. A correspondência dos anos 30, dos anos 40, elas estão um pouco desconectadas dessa dimensão nacionalista, que se esgota nos anos 20, né? Mas elas ganham um outro contorno, que é aquele contorno da dimensão ética do trabalho do escritor. É isso, quer dizer, agora,
que significa o intelectual, o que significa a atuação do intelectual, o que significa a atuação do escritor, o que significa a atuação do músico. Ou seja, sempre um questionamento que passa pelo sentido mesmo do engajamento, não no sentido partidário, não nesse sentido, mas no sentido da compreensão mesma dessa atividade. Quer dizer, se você, nos anos 40, em que essa dimensão fica mais potente, mais questionadora, quer dizer, colocando os escritores numa situação em que eles se veem em face da guerra, do autoritarismo do Estado Novo. Né? O que significa ser escritor, ser intelectual nesse momento? O que significa para um pintor, o Henrique Bianco, por exemplo, um jovem pintor, que escolhe, numa primeira tentativa, pintar Margarida durante a guerra. Né? Ou seja, significa um exercício vazio de significado dentro desse momento, e há então todo um processo de diálogo que vai tentar mobilizar o outro a pensar que se ele não serve a um, serve a outro. Não há como estar separado dessa realidade vivenciada por todos eles. Ora, esses são dois projetos muito distintos, né, dentro dessa correspondência, nos 20 anos 40, mas a gente pode pensar projetos até muito particulares, envolvendo, por exemplo, nos anos 30, convocando certos intelectuais a participar do projeto do Departamento de Cultura. Vamos pensar toda a discussão em torno do que significa a Revolução de 30 ou 32. Nós estamos sempre lendo a partir desse ideário de compreensão da realidade. E são realmente o esforço de compreender, não uma coisa prévia, mas uma coisa que se constrói ao correr da pena, muitas vezes. As cartas são longas, as cartas elas avançam e recuam no pensamento desenvolvido nesse espaço. Associado a esses projetos, é que talvez a gente possa perceber a coisa mais bonita dessa correspondência, que é a permanência dela no campo cultural hoje. Por que essas cartas elas permanecem? Qual é a força que elas têm no nosso tempo? Não é à toa, por exemplo, que quando o Fernando Sabino publica as Cartas do Mar, ele vai chamar de Cartas de um Jovem Escritor, ele está pensando justamente nas cartas do Rilke, que ainda tem uma sobrevida, digamos assim, cultural muito forte, porque elas estão dizendo de uma experiência do poeta que é aquela da vivência plena da poesia. Ou seja, não uma coisa destacada da realidade, mas vivenciada como um cotidiano que é a descoberta do mundo e da máquina do mundo e de si próprio. Esse sentido mesmo que o Sabino vai empregar no título, propõe uma permanência dessas cartas na formação do escritor. Quando nós lemos hoje a correspondência do Sabino, nós estamos sempre pensando muito menos na figura do jovem que manda o livro de contos para o Mário de Andrade e que obtém resposta, e que estamos pensando sempre no sentido, na experiência na experiência do que significa a escolha de um escritor quando de uma pessoa quando decide ser escritor, quando decide transfigurar a realidade em linguagem poética ou no romance. Nós estamos falando sempre de uma atuação que é uma atuação, o que eu posso dizer? Porque a gente vai sempre assinalar que ultrapassa o dado histórico, pessoal. Quer dizer, não estou dizendo que essas cartas têm uma dimensão transcendente, não nesse sentido, mas que elas perduram e que elas servem para muito mais gente, nesse sentido. O Mário vai dizer numa crônica que quando ele escreve uma crítica de arte, está sempre pensando no autor criticado e em outros artistas. Eu acho que quando nós lemos
essa correspondência hoje, é como se nós ainda tivéssemos a figura do professor ou a figura intelectual que diz para o nosso tempo, embora as questões sejam do tempo dele. Né? E essa seria o traço marcante dessa correspondência. Para concluir, né, nessa junção dos dois aspectos, o aspecto da criação, a carta como lugar da criação, a carta como lugar da discussão crítica, a carta como formação, nós temos o que de fato, porque aqui no primeiro campo vai permanecer como testemunho, como memória. Quer dizer, quando nós formos buscar o modo como o escritor dialogou com o Mário, estamos preocupados em perceber as formas os processos de criação, pensar como as escolhas que ele faz, a troca, a partilha de concepções de arte. Nós estamos sempre recuperando a memória da criação, a memória de um tempo, a memória desses autores criando. Mas eu acho que a linha de força que faz resguardar essa obra não reside só aí, mas reside nessa outra face, que é a face que aparece muito claramente nessa carta ao Zé Bento. É a carta de quem pode dizer que está ao lado. Né? Quando nós lemos a Correspondência do Mário de Andrade, sem nenhum saudosismo ou nenhuma idealização, nós sentimos um escritor ao nosso lado. Né? Um escritor que nos ajuda a pensar. Ele não vai resolver para o Zé Bento a profissão dele. A expressão que ele usa é ajudar você a refletir. E aí é que para mim, como leitor dessa correspondência, é que eu sinto um grande vigor, né, desse intelectual que permanece conosco no nosso trabalho, no nosso modo como nós vemos a nossa vida. Eu me pego às vezes pensando, o que Mário dirias diante desse fato? O que Mário diria diante desse livro? O que Mário diria se ele visse isso? Eu acho que a correspondência é o lugar o lugar onde ele continua nos perguntando, nos ajudando a responder essas questões. Ele disse tudo, falou sobre tudo, pensou muita coisa. Então, o que diria o Mário se ele soubesse que nós estaríamos hoje comemorando a sua obra depois de 70 anos? O que diria o Mário de Andrade, que nesse tempo todo que ele escreveu para o tempo dele, que ele escreveu que é uma obra de ação, uma obra pragmática, uma obra que vai participar e vai morrer? O que diria ele percebendo o vigor dessa obra e dessa obra subterrânea que é a correspondência? Eu queria, para fechar, mostrar para vocês, dizer para vocês da experiência marcante que é ler toda a correspondência em ordem cronológica, que eu fiz há pouco tempo, desde 17 até 45. Né? Essa leitura desse homem que se conta, que tem um gosto nessa narrativa, um gosto e um sofrimento, um gosto também de vídeo, de corte, de lembrar a música, né? Um gosto de quem faz tudo como dentro de uma vivência plena, né? Mas faz tudo de uma forma muito pródiga, se gastando. Né? E isso, na verdade, é a dimensão mais forte dessa obra, dessa correspondência de um homem que se gastou para nós. Muito obrigado.
Caipiras, caipiras. Mas o que são os caipiras? São os filhos das nossas brenhas, das nossas montanhas, dos nossos piscosos, caudalosos, encachoeirados, inumeráveis rios, acostelhados de milhares de ribeirões e riachos. Nascidos fora das cidades, criados em plena natureza, infelizmente tolhidos pelo analfabetismo, agem mais pelo coração que pela cabeça. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. E fecundar o chão. E fecundar o chão. De tudo se via ou ouvia por esses sertões, o povo sempre foi um só. Negros, brancos, mamelucos, índios, que se ajuntando no apurado do sabão, somos nós. Che atarandura pé, nhamandu mirim, tu bichaye, nhamba de cupé.
Eruendiete, Cherei Corapé, Che Atarandurapé, Nhamandu Mirim, Tuvichaie, Ambadjecupé, Eruendiete, Cherei Corapé, Che Atarandurapé, Nhamandu Mirim, Tuvichaie, Ambadjecupé, Eruendiete, Cherei Corapé, Che Atarandurapé. A música e o canto roceiro são tristes, chorados em falsete. São caldeamento da tristeza do africano escravizado, num martírio contínuo, do português exilado e sentimental, do bugre, perseguido e cativo. O canto caipira comove, despertando impressões de senzalas e taperas. Mas, em compensação, os versos são alegres e as danças quase sempre alegres. Quem tem homem que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E o homem namoradeiro, eu passo cor e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. Minha sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Bar do Miro, em Brasília, eu soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora, que Goiás tá me chamando. Ponta de areia, ponto final da Bahia
Vocês conhecem aquela moda? Eu tava na peneira, oi. Então, teve uma certa ocasião, como de costume, né, seu Hilário ia na casa de minha avó, tomar um cafezinho antes do almoço, passava por lá, né, na cidade de São Simão, bem pequenininho, interior de São Paulo. E sempre o seu Hilário chegava com uma conversa, com uma prosa meio diferente, assim, né, um conto dele. Aí teve esse dia, chegou, pegou o café dele, sentou no toco que fica na beira da varanda, assim, né? E começou a contar. Que ele foi no Rio Pardo, que é ali perto de Ribeirão, né? Pescar, foi sozinho. Aí no que ele chegou lá, ele levou uma varinha e tal, o samburá dele, né? Aí chegou lá, tá pescando, ele escuta. Eu tava na peneira, oi? E para. Ele olhou assim e falou, vim sozinho. Aí ele escutou de novo. Eu estava na peneira, oi? Aí parou. Ele falou, uai, que é isso, né? Assombração não aparece de dia, né? Geralmente é de noite, né? Aí ele foi escutando aquele eu estava na peneira, oi, estava na peneira, oi. Aí ele foi chegando perto do barranco, assim, né? Aí no que ele olha lá embaixo, vocês conhecem espinho de arranha-gato? É um espinho, né? Que é uma ervinha que dá uns espinhos assim, ruins. Às vezes você acha que não tem espinho, aí você pega, né? Espinha à mão. Aí ele tinha um disco do Tunico Tinoco enfincado num pau, bem na beira do Rio Pardo, assim, conforme o rio passava, pegava bem naquela faixa da música, o espinho do arranha-gato. Aí tocava, eu estava na peneira, aí parava. Aí ele, é isso. Aí continuou pescando, sossegado. Aí vira para minha avó, Dona Doca, é acontecido, é verdade isso daí. Aí ela, tá bom, seu Hilário, vamos ver qual que vai ser a de amanhã.
Só o brasileiro é capaz de desbravar os nossos sertões. E, para tanto, é preciso ser um forte e cultivar as fertilíssimas terras carregando em lombo de burro os produtos de suas colheitas para o mercado, para as pontas de linha, não se deixando vencer pela falta de estradas. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só por tempo eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Deslocamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só por tempo eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Deslocamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. E eu, que nesse sítio tranquilo vim curar minha alma envenenada pela cidade, a ouvir histórias e versos roceiros, cá estou, deitado em minha rede, balançando a noite, de cigarro caipira no canto da boca, embebido no passado e colhendo essas impressões, ao ouvir as histórias ao pé do fogo. Cornélio Pires. Bom, fazendo uma homenagem para o nosso homenageado, Mário, a gente trouxe uma canção e gostaríamos de oferecer particularmente para a professora Flávia Toni e a professora Telê. Ando da brisa no açude,
da noite se acurvou. Fui se encontrar com a Maroca, meu amor. Eu senti na alma um choque duro quando há um muro lá no escuro. Meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Minha Maroca resolveu pra gosto seu me abandonar, porque um fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira que das flores que brilha e cheira a noite inteira. Vem dispor a fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Por causa dela, sou rapaz muito capaz de trabalhar e todo dia, toda noite capinar. Eu sei carpir pro que minha alma tarada, rotinada, carpinada com as foiçadas dessa luz do teu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Obrigada, gente. A gente queria agradecer ao pessoal do IEB, a Flávia Tônia, que fez o convite para a gente tocar aqui hoje, o pessoal da Brasiliana, a Hernani do Som e a sua equipe, muito obrigada. E a vocês que estão aqui hoje, muito obrigada. Maria Fumaça é Priscila Ribeiro. Obrigada. Sara Alencar. E a Alice Oliveira. Obrigada. Vamos para a última música, então. Fui num baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Fui num baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Nunca mais te esquecerei.
minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei.